ser, é você que é crente, é você que não é crente, é você que é afastado, é você que é filho pródigo. Hoje nós vamos falar sobre Israel, a história do povo de Israel. Então vamos lá para Números, capítulo 11, versículo 4 em diante, que diz assim: E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tomaram a chorar, e disseram: Quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos porros, e das cebolas, e dos alhos. Mas agora nossa alma se seca, coisa nenhuma há, senão este maná diante dos nossos olhos. A história do povo de Israel é uma história muito que a gente para assim pensar, tem muito a ver com a nossa história hoje em dia. E a gente vê que aquele povo já tinha visto tantos milagres de Deus, quando aquele povo já viu todas as pragas que Deus ele mandou sobre o Egito, já viu as pragas até da primeira até a última, até mata todos os primogênitos. E quando chegou na última praga, o faraó libertou o povo. E eles seguiram em diante ao deserto. E quando chegaram no deserto, tiveram uma dificuldade. Tava o mar na frente e o faraó atrás, com o seu exército. Porque ele tinha se arrependido e ia buscar o povo de volta. Então, o povo começou a dizer: Moisés, e agora o que vamos fazer? Como é que vamos sair daqui? Ou a gente morre afogado, ou a gente morre pelo exército de faraó. Aí Deus ele foi orar a Deus, né? E Deus ele disse: estende a tua vara, que eu vou abrir o mar, né? E Moisés ele fez isso, ele estendeu a vara e o mar se abriu em dois. E todo mundo passou pelo meio sem ter um pingo molhado, um pingo. E quando todo mundo passou, quando aquele exército de faraó estava dentro do mar, Deus ele fecha o mar e mata todos, para mostrar que ele é Deus. Então, todo aquele povo vendo aquilo, começaram a adorar a Deus, a cantar hinos, né, o louvor de Miriam, e começaram a adorar a Deus. E indo mais em frente, o povo já começou a reclamar de novo, dizendo: Moisés, não temos o que comer. E Moisés ele vai orar para Deus de novo, e Deus ele mandou maná dos céus, manda codornas. E aquele povo já cansado de só comer isso, só comer isso, só comer isso, eles vão lá e dizem a Moisés: Moisés, por que tu tirou do Egito? Por que tu nos tirou do Egito para comermos só isso todos os dias? E começa a se lembrar do passado, começa a se lembrar de onde saiu, começa a se lembrar do Egito. Aí começa a dizer: lembrou que tinha peixes, lembrou que tinha alho, cebola, coisas que lá não tinha, só tinha maná e codorna. E as pessoas vendo milagres e ainda reclamando. Parece que as pessoas queriam que Deus ele mandasse um banquete para eles e botasse assim de um lado do deserto a outro, de uma mesa cheia de comida. Porque não bastava ver milagres e comer dos milagres que você estava vendo. Não, ele estava querendo mais. E quando a gente está acostumado com uma coisa, a gente fica lembrando do passado. Eita, mas quando eu estava lá, era uma coisa tão boa, eu me divertia, as festas eram tão mais legais. Começa a lembrar do passado do Egito. Então, quanta gente se lembrando do Egito, esquecendo de onde chegou, como chegou, dos milagres que passou, que viu, e reclamando, e dizendo, e olhando para o passado. Quanta gente querendo voltar para onde saiu, porque Deus ele nos deu um banho do lamaçal do pecado. Nós estávamos sujos, nós estávamos cobertos de sujeira, de lama. E Deus ele foi lá, nos resgatou, nos limpou e disse: meu filho, eu tô te tratando, tô cuidando de ti, tô lhe purificando, dando vestes novas. E quando a gente vê milagres e milagres acontecendo na nossa vida, a gente para assim, pensar: Deus é bom, Deus ele é muito bom. Mas quando a gente já vai acostumando, diz: nossa, tá tudo tão repetitivo, tá tudo tão normal pra mim já.
como seria bom, né, era voltar, como seria bom as coisas que eu tinha no mundo. E fico olhando para o passado, irmão. Se você entrou na igreja é para adorar a Deus, é para chegar no céu, o seu alvo é o céu. Então não abra a mão do céu por coisas mundanas, por coisas que o mundo oferece, porque aos nossos olhos é bom, mas para Deus não é, porque quando Deus ele vier a primeira vez buscar a sua igreja, o anticristo vai se apresentar com o maior anjo, maior perfeição, por 3 anos e meio. E quando passar esses 3 anos e meio, ele vai se transformar no que ele realmente é. Ele vai se transformar e virar o que ele realmente é. Porque ele não vai ser um anjinho para sempre. Ele vai querer primeiro ganhar sua confiança, quer primeiro a sua adoração. Esse é o anticristo. Esse é o anticristo. E quer que você confie e pense que é Jesus. Mas não, Deus ele vem buscar a sua igreja. E aqueles que ficarem na terra e vencer o anticristo, Deus ele volta e busca aqueles que vencerem. Então, o que são bons aos nossos olhos não é bom para Deus. O que a gente tinha no passado, no mundo, pode ser bom aos nossos olhos. Mas a gente não vai saber... A gente não sabe se Deus ele quer isso pra gente. Na verdade a gente sabe, mas a gente quer se fingir que não sabe, né? Porque pra quem bebe, bebida é bom. Pra quem fuma, cigarro é bom. Mas a consequência vem. A bebida fica uma enxaqueca, né, no outro dia. Porque já vi gente assim. Fica uma enxaqueca no outro dia. Não lembra nem do que fez na noite passada. O cigarro dá problemas nos pulmões, né? E tem consequência tudo aquilo que a gente pensa que é bom. Tem consequência. Mas com Deus é diferente. A gente pode estar na prova, na simplicidade, só maná e codorna, do que peixe, coisas boas, coisas de fartura. Do que isso a gente pode ter a simplicidade, mas ter coisa boa. Do que ter coisa boa para os nossos olhos e ter consequência no amanhã. Então que essa palavra toque no seu coração. Que você venha repassar, né, se for da sua vontade, da vontade de Deus, que a palavra de Deus venha se espalhar, amém? Então fique todos na paz, deixem um like para fortalecer e espalhar a palavra de Deus, amém? Fique na paz. Um povo em pleno deserto e não havia doentes, maná que vinha do céu, matava a fome daquela gente. Inchavam, as roupas nunca envelheciam, sapatos não terminavam.